Boa noite a todos. Hoje é dia 15 de junho de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz de Piratuba. Convidamos a todas as pessoas que nos assistem e nos acompanham que fechem seus olhos agora e elevem seus pensamentos para que possamos fazer uma oração e iniciar os nossos trabalhos de hoje. Solicitando dos nossos mentores e dos espíritos da casa que nos auxiliem à realização desta live, que propiciem às pessoas que estão ouvindo o acesso necessário às informações que buscam e necessitam, e que nós juntos possamos trabalhar o nosso psiquismo e o psiquismo das esferas onde estamos inseridos, para que possamos evoluir e fazer evoluir o ambiente onde nós estamos. Que os bons espíritos nos inspirem e nos auxiliem nesse trabalho, e que o Cristo nos ilumine os passos e a mente, que assim seja. Para a noite de hoje nós temos o título Como o Espírito Sente. Nós vamos observar as questões do Livro dos Espíritos, na questão 237, 257, 965, 967, 968, 971, 975 e 976. O livro que nós temos é esse. Nossa vida na Terra é passageira e efêmera. Nossa verdadeira vida é a vida espiritual, onde nos demoramos muito mais do que a mais longa vida de encarnado. Justo então investirmos algum tempo de nossa encarnação aprendendo e nos preparando para aquela realidade, já que praticamente todo o tempo de lá é gasto em preparação para retornarmos para cá. Nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E o tempo que passamos lá é maior do que o tempo que estamos encarnados. Na realidade espiritual, nós nos preparamos para reencarnar. Gastamos um tempo muito maior aprendendo, nos instruindo, buscando cooperação, para podermos estar encarnados na Terra. É justo, então, que, estando aqui, também estudemos aquela realidade. O aspecto mais intenso de nossa vida material se desenrola sempre dentro do nosso mundo mental e íntimo. Como fica então esse aspecto quando a matéria pesada do nosso corpo deixa de embotar nosso psiquismo? Mesmo quando estamos encarnados, somos capazes de perceber que a nossa realidade mental, espiritual e íntima ela é muito mais intensa do que a nossa vida material. A vida material estimula muitas vezes as nossas reações mentais e espirituais. Mas chega um momento em que o corpo não faz parte mais da nossa realidade. O que faz parte da nossa realidade é o nosso espírito desencarnado. O que o Espiritismo fala sobre isso? Como ficam as sensações? Como ficam as formas de comunicações? Como fica o acesso ao nosso psiquismo quando o corpo não faz mais peso sobre o nosso espírito? Vejamos o que o Livro dos Espíritos nos diz sobre isso. Na questão 237, Kardec pergunta para os espíritos: a alma, quando está no plano espiritual, ainda possui as percepções que possuía quando estava na vida física? Então a alma no plano espiritual sente, percebe ainda como se estivesse na vida física? E os espíritos respondem: sim, possui todas as percepções da vida física. E também outras que são sentidas somente no plano espiritual, porque o corpo era como um véu que as dificultava e obscurecia. O nosso corpo dificulta a nossa alma em suas percepções. Mas, uma vez que estamos desimpedidos do corpo, aquilo que sentíamos, aquilo que percebíamos do corpo continua existindo, e mais aquilo que pertence ao espírito. E eles ainda arrematam e dizem: a inteligência é um dos atributos do espírito que se manifesta mais livremente quando não tem entraves proporcionados pelo corpo físico e pelas convenções sociais. Então, a nossa inteligência se expressa de forma mais livre, mais intensa, quando o corpo não mais nos pesa.
tudo aquilo que sentíamos e percebíamos na vida física também sentimos no plano espiritual, e mais aquilo que é inerente ao plano espiritual. Questão 965, Kardec pergunta: os sofrimentos e as felicidades da alma após a morte têm algo de material? Aquilo que sofremos e aquilo que temos como felicidade tem alguma coisa de material quando estamos desencarnados? A resposta dos espíritos diz: na morte, os sofrimentos e as felicidades não podem ser materiais, porque a alma não é matéria. Quando nós estudamos no começo do Livro dos Espíritos essas questões de matéria, universo, nós descobrimos e aprendemos que a nossa alma não é matéria. Os espíritos dizem que no universo existem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. O que não é matéria é espírito. O que não é, e o espírito, o que não é mais espírito, é Deus. Escapa da nossa alçada. Então, nosso espírito não é matéria. Então, os nossos sofrimentos não podem ter origens e razões materiais. A morte e os sofrimentos, na morte os sofrimentos e as felicidades não podem ser materiais, porque a alma não é matéria. Então, essas impressões ficam no espírito, no psiquismo, que é ele quem sente. E os espíritos concluem dizendo: os sofrimentos e felicidades nada têm de carnal, mas são 1000 vezes mais intensos que aqueles que experimentamos na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto do corpo, é mais impressionável, pois a matéria não enfraquece mais as suas sensações. Quando estamos na realidade espiritual, sentimos aquilo, temos os mesmos sentimentos, temos as mesmas reflexões que tínhamos, as mesmas percepções que tínhamos quando estávamos encarnados, mais aquelas que são inerentes ao espírito, só que tudo isso é elevado a um expoente. Tudo isso é multiplicado por 1000. Então, quando nós sentimos alguma coisa, lá no plano espiritual, isso se multiplica por 1000. Se nós sentimos felicidade, ela é 1000 vezes mais intensa, porque nós somos mais impressionáveis fora do corpo. Se nós temos ambições, elas são 1000 vezes mais intensas. Se nós somos impressionáveis por alguma coisa, isso é 1000 vezes pior. Nós precisamos ter em mente que o espírito sente mais quando está liberto do corpo. E é importante que tenhamos isso em perspectiva. Na questão 257, Kardec traça um ensaio teórico sobre as sensações do espírito. E ele coloca para nós o seguinte: durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui o que se chama de fluido nervoso. Estando o corpo morto, não sente mais nada, porque não possui mais espírito e nem perispírito. O perispírito, desprendido do corpo, experimenta as sensações, mas como não lhe chega mais por um canal limitado e próprio, torna-se geral. Então nós temos corpo, perispírito e espírito. O corpo transmite as sensações da matéria pelo perispírito ao espírito, que é o centro da consciência. Quando o corpo não possui mais espírito e perispírito, o corpo nada mais sente, se transforma em matéria morta. E o perispírito desprendido do corpo, quando não está mais ligado ao corpo, não recebe mais as impressões pelo canal limitado do corpo, então ela se torna geral. Antes, encarnados, o espírito via através dos olhos. Quando ele desencarna, ele não tem mais o canal dos olhos, mas ele consegue perceber a visão através de toda a sua região, através do seu corpo geral. Não fica mais limitado, como era pelo órgão sensorial da visão. Ele consegue ver em toda a sua extensão. Portanto, o perispírito é, na realidade, um agente de transmissão das sensações, que se produz do corpo para o espírito, porque é no espírito que está a consciência. Então, gera no corpo, transmite pelo perispírito e sente no espírito, que é o centro da consciência. Dessa forma,
Se o espírito não tivesse mais perispírito, seria inacessível a qualquer sensação dolorosa, como ocorre com os espíritos completamente purificados. Os espíritos, quando completamente purificados, eles não possuem mais perispírito. Então, eles não são mais impressionáveis por agentes externos, mas sim, simplesmente, pela sua própria consciência. Nós, que ainda estamos em processo evolutivo e ainda devemos encarnar diversas vezes na Terra, quando estamos desprovidos do corpo, ainda mantemos o nosso perispírito, que é feito da mesma matéria quintessenciada do planeta Terra, o que nos matricula aqui, em definitivo, até que evoluamos para outros orbes. Sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais a essência do perispírito se torna etérea, do que podemos concluir que a influência material diminui à medida que o espírito progride e, por consequência, o próprio perispírito torna-se menos grosseiro. Então, quanto mais evoluímos, menos damos importância às condições materiais, menos damos importância à matéria. Sentimos cada vez menos a influência da matéria em nosso psiquismo. Quanto mais evoluímos, menos grosseiro é o nosso perispírito. Na questão 967, se temos impressões multiplicadas por 1000 lá na espiritualidade, Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E os espíritos respondem para nós: consiste em conhecer todas as coisas. Conhecer todas as coisas. Se estamos matriculados em uma escola, obviamente que precisamos conhecer todas as matérias que essa escola leciona. A felicidade de um bom espírito é conhecer tudo sobre tudo, como diz Joana de Ângeles. Então, felicidade é conhecimento. Conhecimento, para os bons espíritos, é razão de felicidade. Consistem também em não ter ódio, não ter ciúme, não ter inveja, ambição e nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Então nós nos apaixonamos, nós nos tornamos ciumentos, odiosos, invejosos, ambicionamos coisas. Nós nos prendemos voluntariamente à matéria por conta das paixões e por isso somos infelizes. Os bons espíritos não estão mais nessa condição, porque não estão mais na ordem das paixões. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? O amor que os une é a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam as necessidades e sofrimentos, nem as angústias da vida material. Ficam felizes com o bem que fazem. Porém, a felicidade dos bons espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros desfrutam da felicidade suprema, mas todos os outros são também felizes. Entre os espíritos maus e os espíritos perfeitos existe uma infinidade de graus, em que os prazeres são relativos à condição moral. Quanto menor a condição moral, prazeres embrutecidos. Quanto maior a condição moral, prazeres espirituais e morais. Aqueles que estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos mais avançados e desejam igualmente alcançá-la. O que é para eles um motivo de estímulo e não de ciúme. Sabem que dependem deles consegui-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência, e são felizes por não sofrerem de maneira como sofrem os espíritos maus. Então, aqueles que conseguem se adiantar um pouquinho compreendem a felicidade dos mais avançados e desejam alcançá-la. Compreender a felicidade. Por isso que eles falavam antes ali em compreender, em saber, em estudar todas as coisas, em dominar todos os assuntos. Eles então compreendem a felicidade,
dos outros e trabalham para alcançá-la, porque sabem que depende deles esse desiderato. Na questão 968, você coloca, Kardec perguntando para o espírito, você coloca a ausência de necessidades materiais entre as condições de felicidade para os bons espíritos. A ausência de necessidades materiais como condição de felicidade. Mas daí ele completa. Mas a satisfação de necessidades materiais não é para o homem uma fonte de prazeres? E o espírito responde, sim, claro que é. Mas consideramos esses prazeres como selvagens. Necessidades materiais e sentir prazer em necessidades materiais é definido pelos espíritos superiores como prazeres, fonte de prazeres selvagens. E nós encarnados, quando não podemos satisfazer essas necessidades, isso se transforma em uma tortura. Então, quando estamos encarnados e temos necessidades materiais e as desejamos com toda a força da nossa paixão, quando nós não conseguimos satisfazer essas necessidades, nós nos sentimos torturados. Mas uma vez que desencarnamos, não temos mais acesso às fontes materiais, sejam elas de prazer ou de paixão, e isso se transforma numa energia multiplicada por 1000. Se aqui na Terra isso é uma tortura, quando estamos na realidade espiritual, como vamos definir uma tortura multiplicada por 1000? Porque não temos mais como satisfazer essas necessidades. Então nós nos colocamos na necessidade de beber. Colocamos as nossas necessidades como comida. Colocamos a nossa necessidade como sexo. Colocamos a nossa necessidade como trabalho ao redor do dinheiro. Como vamos satisfazer essas necessidades materiais multiplicadas por 1000 que nos torturam numa realidade psíquica e espiritual do qual nós não estudamos, do qual nós não nos inteiramos e do qual nós não sabemos nada? Como sair dessa situação? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos começar a colocar as nossas objetividades numa perspectiva de domínio do nosso psiquismo desde já, para que as coisas que vivenciamos na Terra não se transformem em tortura multiplicada por 1000 quando estamos na realidade espiritual. Na questão 971a, Kardec pergunta, assim podemos entender que a morte não nos livra das tentações? E o Espírito responde, a morte não livra o ser de ser influenciado por outras entidades. Mas a ação que os espíritos maus exercem sobre outros espíritos é menor do que a ação que exercem sobre os homens, porque os espíritos não têm mais o incentivo das paixões materiais. Se nós começamos a entender que as coisas que estão no planeta são para a nossa educação e para o nosso aprendizado, fazemos bom uso delas, quando chegamos na realidade espiritual, compreendemos que são paixões, e então os espíritos inferiores não mais vão se assenhorar de nós e vão exercer sobre nós algum tipo de influência. Precisamos entender que além das nossas necessidades, muitas vezes estamos atendendo necessidades de espíritos encarnados, que se associam ao nosso psiquismo para continuar absorvendo dali as energias do sexo, da comida, do dinheiro, dos prazeres materiais, das paixões, de modo geral. Porque para eles precisam buscar isso, uma vez que desconhecem a realidade espiritual e sofrem vezes 1000 aquilo que vivenciavam. Questão 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? Com certeza compreendem, e isso para eles é um suplício. Porque compreendem que são privados dessa felicidade por sua culpa, e por essa razão o espírito, livre da matéria, deseja ardentemente uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a depuração desse suplício se for bem empregada. Então, muitas vezes, é necessário reencarnar novamente
para que possamos colocar em perspectiva a forma como vivenciamos e começar desde já a abreviar esses suplícios. Os espíritos imperfeitos compreendem isso e sabem que a culpa é deles. E os espíritos superiores ainda arrematam. É então que esse espírito inferior faz a escolha das provas pelas quais poderá reparar suas faltas. Porque o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer. O espírito no mundo espiritual não tem mais o véu da matéria. Como se tivesse saído do nevoeiro, ele vê o que causa o seu afastamento da felicidade. Então sofre mais porque compreende o quanto foi culpado. Como não há mais ilusão, ele vê a realidade das coisas. Na questão 976, Kardec pergunta: os bons espíritos se afligem e sofrem ao ver a situação dos maus espíritos? Nesse caso, como fica a felicidade dos bons espíritos se ela for perturbada? E os espíritos respondem: os bons espíritos não sentem nenhuma aflição, uma vez que sabem que o mal terá fim. Eles auxiliam os maus a se melhorarem e estendem a eles a sua mão. Auxiliar na recuperação dos maus é a sua ocupação e o seu prazer, quando alcançam êxito. É necessário, então, que compreendamos que existe uma realidade espiritual que está graduada de acordo com o nosso processo evolutivo. Aonde nós nos colocamos é trabalho nosso. Aonde nós nos chafurdamos também é responsabilidade nossa. Precisamos começar desde já a compreender que a nossa escola evolutiva, o nosso planeta, escola, está para a nossa educação espiritual, para o nosso aprendizado. Os espíritos mesmos dizem: quanto mais sabemos, quanto mais aprendemos, mais somos felizes. Melhores são as nossas escolhas. Mais profundamente vamos conseguir alcançar as verdades e as realidades que necessitaremos no trânsito entre vida material e vida espiritual. Precisamos buscar no Mestre Jesus as orientações profundas que Ele é capaz de nos enviar através dos seus prepostos, através da doutrina espírita, através dos nossos mentores, através da inspiração. É necessário investirmos algum tempo em buscar o aprendizado do Espírito. É necessário compreendermos desde já o trânsito que fazemos entre as realidades espirituais. Vamos elevar o nosso pensamento em oração e agradecer. Muitos são os espíritos que trabalham para a nossa felicidade e para a nossa evolução. Existe uma legião de bons espíritos que trabalham regendo os planetas, regendo os destinos dos planetas, regendo os destinos matriculados nesses planetas, e compreender que Jesus é o grande diretor dessa grande escola onde estamos colocados hoje. Que Ele possa nos auxiliar, que Ele possa sempre estar conosco e que Ele permita nos expressarmos sob a sua orientação. Que a noite de hoje possa ser benéfica para o nosso espírito e para o nosso psiquismo, e que possamos todos nós, unidos em pensamento, nos encontrarmos na linha de chegada, quando todos nós estaremos então na condição de espíritos evoluídos. Que assim seja. Muito obrigado a todos e boa noite.